E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar algumas técnicas algébricas que seria a forma fatorada, tá? Bom, vamos supor que nós tenhamos o seguinte, por exemplo, AB, certo? Mais AC. Como que eu resolvo isso aqui? Tá fácil, tá simples, né? Quem está deste lado e deste lado? O Azinho, né? Então eu posso pôr em evidência. Então vai ficar assim, ó. Eu vou colocar o Azinho em evidência. Aí deste lado me resta o Bzinho, certo? Ó, o Bzinho. E deste outro lado me resta o Czinho. Pronto, tá pronto aqui, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, Azinho mais Bzinho entre parênteses elevado ao quadrado. Assim, ó, entre parênteses, Azinho mais Bzinho elevado ao quadrado. Como que nós fazemos? Lembra lá da oitava série, ou até mesmo de séries anteriores, né? Nós fazemos o quê? Quadrado do primeiro, mais duas vezes do primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Vamos fazer então? Só que o sinal é positivo, então você vai manter todo mundo positivo. Então vai ser o quê? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, que é o Azinho, vezes o segundo, mais quadrado do segundo, certo? Agora, vamos fazer o mesmo procedimento, só que com sinal negativo. Como que vai ficar então? Eu só vou trocar o sinal, vai ser Azinho menos Bzinho elevado ao quadrado. Pessoal, a única coisa que vai mudar em relação ao de cima vai ser o sinal desse primeiro aqui, tá? Só esse sinal vai mudar. Aqui o segundo continua sendo positivo. Por mais que seja negativo, esse segundo aqui continua sendo positivo. A única coisa que vai mudar vai ser o sinal do primeiro. Se aqui é positivo, aqui é positivo. Mas, se for negativo, aqui também vai ser o quê? Negativo. Para poder diferenciar só no primeiro sinal. O segundo mantém para as duas formas fatoradas, tá? Então, se eu tiver A menos B ao quadrado, vai ser o quê? Quadrado do primeiro, só que agora vai ser menos, tome cuidado. Se aparecer menos, vai ser menos. Se aparecer mais, vai ser mais. Então, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo o segundo, ó. Primeiro termo vezes o segundo, mais o quê? Quadrado do segundo. Pessoal, ficou claro isso aí? Tá. Agora, vamos fazer diferença de dois quadrados, tá? Eu só gostaria de fazer um pause, porque quando eu comecei a estudar matemática, eu era muito ruim. Até hoje, né, a gente tem certas dificuldades. Mas claro que à medida que o tempo passa, você vai estudando, você vai aprimorando, né? E eu não sabia fazer nada disso aqui, eu cheguei leigo, completamente leigo. E hoje, né, eu aprendi, graças a Deus, tá? Graças a um professor chamado Alf, né? Ele que me ensinou isso aqui no plantão. Pra você ter uma ideia que eu não sabia nem fatoração. Não que você seja burro se você não souber isso, né? Mas eu não sabia nem o básico do básico, né? Isso aqui é um exemplo das coisas que eu não sabia. Mas gradualmente eu fui, né, lapidando essas minhas dificuldades, tá? Então, eu lembro que ele falava, até hoje eu não esqueço, quando nós tivermos uma diferença de dois quadrados. Como assim, diferença de dois quadrados? Diferença, sinal de menos, né? É uma diferença. Se for sinal de mais, é soma. Mas se for menos, é uma diferença. Então, diferença de dois quadrados. O que é dois quadrados? Dois membros elevados, né, ao quadrado. Por exemplo, se tiver A ao quadrado menos B ao quadrado. O que é isso? Isso é A mais B vezes A menos B. Então, pessoal, pegue uma fichinha dessas aqui, tá? Eu já disse pra vocês, anotem isso aqui. Porque quando você estiver fazendo exercício, você vai poder olhar, né? Mas depois de tanto você fazer, você não vai mais precisar consultar. Mas enquanto você ainda estiver aprendendo, for um aprendiz, dê uma olhada, não seja orgulhoso. Ah, eu sou foda, eu sei tudo. Não, seja humilde, né? Se coloque numa posição de uma pessoa que está começando a aprender.
tá? E depois, né, com o passar do tempo, você não vai mais precisar consultar. Mas até lá você tem que fazer muitos exercícios, tá? Bom, então olha só, eu fiz esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, tá falando da diferença de dois quadrados, né? Então se eu tiver, por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado, pessoal, vai ser o quê? Decorem, é a mais b vezes a menos b, tá? Vocês têm que decorar isso aqui. Se vocês olharem isso aqui, bate o olho nisso aqui, opa, destrincha, é isso aqui, a mais b vezes a menos b, tá? Beleza. Bom, já que nós falamos dos quadrados, tá? Eu nem vou apagar aqui, vou abaixar um pouco para vocês copiarem, tá? Agora, se nós tivermos ao cubo, por exemplo, azinho mais bzinho entre parênteses, tudo isso elevado ao cubo. Eu vou apagar, ou não, vou escrever aqui, ó. Vou colocar azinho, tá? Entre parênteses mais bzinho, tudo isso elevado ao cubo, tá? Bom, pessoal, olhem só aqui. Vocês podem escrever isso aqui da seguinte forma. Vocês podem escrever como azinho mais bzinho ao quadrado vezes azinho mais bzinho. Eu quero saber de vocês. Vocês entenderam isso aqui? Por que eu escrevi isso aqui como isso aqui? Não é a mesma coisa? Ao quadrado não é 2 mais 1, que é 3, mantendo a base, é mesmo? É outra forma de representar. Tá, mas por que você fez isso? Porque vocês vão ver, a partir disso aqui, eu vou chegar ao resultado de azinho mais bzinho ao cubo. Tá? O que eu vou fazer? Olha só, pessoal. Primeiramente, evidentemente, eu vou desenvolver isso aqui, que tá fácil, tá na cara, né? Ó, azinho mais bzinho ao quadrado, eu posso desenvolver, não posso? Então vai ficar como? Aquela coisa que você aprendeu lá na oitava série. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, tá? Então vamos fazer isso? Quem é o primeiro? É o azinho. Então vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tudo isso entre parênteses, certo? Porque isso aqui é a resolução disso aqui. Tudo isso está multiplicando, olha o vezes aqui, ó, está multiplicando azinho mais bzinho. Então eu vou manter, né, o que? O azinho mais o bzinho. Tô entendendo, certo? Tá. Agora nós vamos fazer continhas, tá? Olha só, pessoal. Acompanhe aqui comigo, vê se vocês vão entender. Eu vou multiplicar cada membro desse. Vou pegar até minha régua para vocês visualizarem, ó. Eu vou pegar cada membro, esse membro e esse membro. Cada membro desse eu vou multiplicar pelos dois daqui. Por exemplo, o primeiro membro é quem? É o A ao quadrado. Então pegar o A ao quadrado, multiplicar por A e multiplicar por B. Você não pode esquecer de multiplicar pelo outro aqui. Não é só pelo Azinho, são pelos dois termos que você tem que multiplicar cada membro aqui, tá? Da mesma forma, o segundo membro, você vai multiplicar tanto pelo Azinho quanto pelo Bzinho. E da mesma forma, o terceiro membro, que no caso é B ao quadrado, você irá multiplicar pelos dois termos, tanto pelo Azinho quanto pelo Bzinho. Vamos fazer por partes. Eu vou pegar o A ao quadrado e multiplicar pelo Azinho, vai dar o quê? Vai dar A ao cubo. Por quê? A ao quadrado vezes A elevado a 1, mantém a base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Entenderam? Da mesma forma, vou pegar esse A elevado ao quadrado e vou multiplicar pelo Bzinho. Vai dar o quê? Você tem que olhar o sinal, mais com mais. Aqui vai ser mais, né? Porque mais com mais é mais, tudo vai ser mais, né? Porque não tem nada de negativo, então vai ser mais. A ao quadrado vezes B vai dar o quê? A ao quadrado vezes B. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu vou escrever mais para baixo, tá? Eu vou até abaixar mais a câmera para vocês enxergarem bem. Olha só. Então o que eu estou fazendo? Olha só o que eu estou fazendo então. Aqui, ó, vou escrever aqui, ó. A ao quadrado vezes A deu o que mesmo? A ao cubo, né? Mais aí A ao quadrado vezes B, o que? Vai dar A ao quadrado
Bzinho, certo? Aí mais... Aí agora vamos passar para o segundo membro. Eu vou multiplicar primeiro pelo primeiro termo. Aí 2AB vezes A vai dar 2A ao quadrado B, porque A vezes A é ao quadrado, né? Então vai dar 2A ao quadrado B. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Não, né? Aí você vai multiplicar ele pelo outro termo aqui. Vai ficar o quê? 2AB vezes B vai dar 2AB ao quadrado. Então vai dar mais 2 vezes Azinho vezes B ao quadrado. Certo? Agora eu vou fazer para o terceiro membro. Vou multiplicar ele pelo Azinho, vai dar o quê? B ao quadrado vezes A vai dar AB ao quadrado, tá? Então fica aqui, ó, mais A, né, B ao quadrado. AB ao quadrado. Estão entendendo? Agora eu vou multiplicar pelo outro membro. Tá uma zona assim que vai dar pra entender, né? B ao quadrado vezes B vai dar B ao cubo mais B ao cubo. Pessoal, perceba o que eu fiz então. Recapitulando pela última vez. Peguei o primeiro, multipliquei pelo primeiro aqui, deu A ao cubo. Aí A ao quadrado, multipliquei pelo B, deu A ao quadrado B. Aí parti para o segundo membro, né? O 2AB vezes A vai dar 2A ao quadrado B. 2AB vezes B, 2AB ao quadrado, certo? Aí depois o que eu fiz? Eu fiz, né? Agora eu fiz isso aqui, ó. Esse vezes esse deu AB ao quadrado. E B ao quadrado vezes B deu B ao cubo, tá? Agora é fazer continha de mais, tá? Que nós aprendemos na primeira série, ou então no jardim da infância. Tá? A ao cubo vai manter aqui A ao cubo, tá? Beleza? Aí mais o que? Eu tenho uma banana mais duas bananas, dá 3 bananas, né? Porque eu tenho A ao quadrado B com 2A ao quadrado B, porque mantém aqui é A ao quadrado B, aqui também é A ao quadrado B. Se eu tenho 2 desse mais um desse, dá 3, né? Então vai dar 3, o que? A ao quadrado B. Mais, aqui ó, eu tenho 2 bananas mais uma banana, dão 3 bananas. Porque aqui eu tenho AB ao quadrado e aqui eu também tenho AB ao quadrado. Só que a diferença aqui é que eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então vai dar 3, né? Vai dar 3, né? A B ao quadrado. Mais o que me sobrou aqui, B ao cubo. Certo? Então, pessoal, o resultado de A mais B, tudo isso elevado ao cubo, é o quê? A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Só que você pode visualizar isso facilmente pelo triângulo de Pascal. Sempre que você tiver dois membros elevado a algum expoente, por exemplo, elevado a 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, você pode olhar no triângulo de Pascal. Perceba, quando, por exemplo, aqui é A elevado ao cubo, né? Qual é o índice, qual é o coeficiente aqui? É 1, né? Subentende que nós tenhamos 1 aqui. Aqui é o 3, aqui é o 3, e aqui quando não tem nada, subentende-se que seja 1, né? Então, quais são os índices? Eu vou colocar na ordem. Ó, os índices são 1 daqui, 3 daqui, né? 3 daqui e 1 daqui. Você pode visualizar esses números pelo triângulo de Pascal. Como assim? Não estou entendendo. Vou explicar para vocês. Olha aqui para o quadro. Olha só aqui no quadro. O triângulo de Pascal, a gente sempre começa com o número 1 e termina com o número 1, né? No caso, o número 1, eu só vou começar com ele aqui, tá? Aí embaixo, o que vai acontecer? Eu vou começar com o número 1 e vou terminar com o número 1, certo? Só na primeira linha que você coloca 1. Aí embaixo, os que são sucessivos, né, sei lá, os demais, na ordem, você começa com 1 e termina com 1. Aí você vai somar. Tá, ó, aí você, ó, começa com 1, começou com 1. Aí você soma 1 mais 1, 2. Comecei com 1, então eu tenho que terminar com 1, certo? Começa com 1, aí você soma 2 mais 1, 3. Né, ó, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3. Eu somei esse 2 com esse primeiro 1, deu esse 3. Agora eu estou somando 2, só que desta vez com esse outro 1, que também dá 3, tá? E aí eu termino com 1. Eu sempre começo com 1 e termino com 1, tá? Vamos fazer até o 5 para a gente treinar. Começa com 1. E aí a gente soma. 3 mais 1, 4.
né? 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E termina com 1, tá? Vamos fazer só mais um. Começa com 1. Vamos começar com 1 então, tá? Agora a gente soma 4 mais 1, 5. Eu somei esse com esse, agora esse com esse. Né? Com o anterior com o posterior. 4 mais 6, 10. Agora eu somo 6 com 4, 10. Aí eu somo 4 com 1, 5. E aí eu vou terminar com 1, certo? Então, e assim por diante. Você vai fazer assim por diante. Perceba, como o meu índice, não é, sei lá, o expoente, né? É 3. Então você vai olhar o quê? Você vai olhar aqui, ó, onde tem o 3. Né? Então os índices são 1, 3, 3, 1. Confere os nossos índices, ó. Vamos ver se dá pra enxergar, ó. Os índices aqui, ó. 1, 3, 3 e 1, não é? Não é o que nós temos aqui, ó? 1, 3, 3, 1. Viu? É só você olhar no triângulo de Pascal. Agora, tá? Nós vamos fazer... Eu vou deixar pro próximo vídeo para não ficar muito extenso. Eu fiz do A mais B elevado ao cubo. No próximo vídeo eu vou fazer A mais B... aliás, A menos B elevado ao cubo, já que eu fiz... calma aí. Não, aliás, nesse vídeo eu fiz o quê? A mais B, tudo elevado ao cubo, não é? No próximo vídeo eu vou fazer A ao cubo mais B ao cubo e vou fazer também A ao cubo menos B ao cubo. Até lá, muito obrigado.